Olá pessoal, então a gente vai discutir agora um tópico muito importante que é multiplicação de vetores. Existem duas formas de vetores serem multiplicados, uma é a multiplicação escalar e a outra é a multiplicação vetorial. A gente vai ver agora a multiplicação escalar e ela é chamada assim porque o resultado final, o produto, é um escalar e não um vetor. Como que a gente faz essa operação? A gente vai começar definindo um vetor A de componentes 3, 4. A gente vai fazer só com duas componentes para ficar mais fácil, mas para três componentes é exatamente a mesma regra. E um vetor B de componentes 6 e 8. Como que eu faço o produto escalar entre A vezes B? Aqui a gente representa como um ponto essa multiplicação, porque a gente vai ver depois quando fizer a multiplicação vetorial, vai ser vai ser um x para representar o produto vetorial. O produto escalar ele é feito da seguinte forma. Eu pego as componentes x e multiplico elas. 3 vezes 6. E somo, então boto mais a multiplicação da componente y. 4 vezes 8. Se houvesse uma componente z, eu faria mais a multiplicação das componentes z. Então, é muito simples. Eu tenho a vezes b. 3 vezes 6 é 18, 4 vezes 8 é 32, a soma disso é 50. Então, o produto escalar de A vezes B é igual a 50. Essa já é a nossa resposta final. Se a gente quisesse, existe uma outra forma de se calcular o produto escalar. E ela é muito importante para nós também. Ela é feita da seguinte forma. A vezes B é igual ao módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Essa fórmula é muito útil em duas situações. A primeira é quando eu tenho a representação gráfica dos vetores. Então eu tenho, por exemplo, um vetor A, que tem um certo tamanho que eu posso medir, e um vetor B, que também tem um certo tamanho que eu posso medir, e eu estou vendo, consigo medir o ângulo entre eles. Nesse caso, o produto escalar, mais fácil do que fazer as componentes primeiro, é eu direto calcular o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas essa fórmula é útil por outro motivo também. Nesse caso aqui, o vetor A e o vetor B, qual que é o ângulo entre esses vetores? Ou como a gente faz para descobrir o ângulo entre esses vetores? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente sabe que então A produto escalar B será o módulo do vetor A. Se vocês calcularem o módulo, que vai ser raiz quadrada de 3 quadrado mais 4 ao quadrado, isso vai dar igual a 5. Se vocês calcularem o módulo do vetor B, vocês vão ver que o módulo de B é 10. Então, A vezes B é 5 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que a gente já calculou o produto escalar da primeira forma, multiplicando as componentes e somando. E a gente sabe que A vezes B é igual a 50. Então, a gente tem que 5 vezes 10 vezes cosseno de θ é 50. Isso vai nos dar que cosseno de θ é igual a 1. Qual que é o ângulo cujo cosseno é 1? A gente tem o ângulo de 0 graus. Significa que os dois vetores estão sobre a mesma linha, como era de se esperar. Veja que um vetor é o múltiplo do outro. O vetor 6, 8 é 2 vezes o vetor 3, 4. E a gente já viu que vetores múltiplos ficam sobre a mesma linha. Então, o ângulo entre eles é 0. Agora, vamos escrever outros dois vetores. Vou chamar aqui um vetor D, componente 0, 1, e um vetor E, componente 1, 0. Vamos calcular o produto escalar entre D e E. D vezes E vai ser componente x, 0 vezes 1, mais componente y, 1 vezes 0. Então, isso vai dar 0 mais 0, que é 0. Então, esse produto escalar que vale 0, ele também tem que ser igual ao módulo do vetor D, que é 1, vezes o módulo do vetor E, que é 1 também, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se a gente passa o 1 dividindo, vai ficar somente que cosseno de θ é igual a 0. Qual é o ângulo cujo cosseno é 0? 90 graus. Então, a gente tem que, nesse caso, θ é 90 graus,
e se tratam de vetores ortogonais, eles são perpendiculares entre si. Então a gente pode usar essas duas formas de calcular produto escalar para achar o produto, existem algumas grandezas físicas que são o produto de outras grandezas, ou mesmo para achar ângulo entre vetores.